Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou fazer a continuação dessa carteira de investimentos. E nesse vídeo especificamente eu quero falar sobre as opções. Como que a gente vai estar usando as opções, que é o que eu já ensinei lá atrás, para a gente poder maximizar essa carteira e poder rentabilizar essa grande pizza aqui nossa, que seria a nossa carteira de investimentos. Então, vamos lá. Vamos supor aqui, tá? Hipoteticamente, tá? Vamos supor aqui que a gente tá com R$1 milhão, por exemplo, 75% em renda fixa e 25% em renda variável, que é o que eu já tinha explicado no vídeo anterior, que é uma carteira bem conservadora, tá? E nessa renda variável aqui a gente ainda tá dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 ações, onde eu tô dividido em risco, onde eu tô dividido em setores. Então, não só nas ações, como setores das ações também, para diluir o risco não sistemático delas, né? Então, por exemplo, Petrobras é um setor, Vale é outro setor, Gerdau é um setor, Itaú, que é o setor financeiro, é outro, Ambev é outro setor, e assim por diante. E aí, por exemplo, eu havia dito que com todas essas ações aqui, eu estava fazendo um retorno anual, de mais ou menos 8,83%, tá? Que seria anual. Então, 8,83% em cima de 250 mil, que é 25%. Então, seria 250 mil mais 8,83%. E aí, ao ano, isso daqui vai dar 22 mil. 22.075, tá? 22.075, que dividido por 12, isso daqui vai dar, mais ou menos ao mês, R$ 1.839 só de dividendos, tá? Isso daqui em tese, isso daqui pode mudar, como eu falei, é variável, mas dane, isso daqui é só pro exemplo do vídeo. Aí, beleza. Aí, digamos que você tem aqui também a renda fixa, né? Então, vou falar aqui que você está fazendo uma média de um retorno líquido livre de 0,66% ao mês, que vai dar mais ou menos 7,92% ao ano, tá? Então, 750 mil mais 7,92% ao ano, você vai ter essa média aqui de R$ 59.400. Aí você ia juntar 59.400 mais 22.075. Ia dar R$ 81 mil por ano em cima dessa carteira, que vai dar mais ou menos 8,14, né, ao ano. E no valor geral. E aí, isso daqui dividido por 12, você vai ter uma renda mensal aí de R$ 6.739. Isso daí já tentando ser líquido. Isso sem levar em consideração as opções, tá? Que a gente não tá fazendo opções. E sem levar em consideração que você também não teve nenhum ganho com a volatilidade. Porque se você ganhar com a volatilidade, sei lá, o mercado subir bastante, você pode ganhar muito mais do que isso, né? Ou também pode perder. Mas é por isso que... Perder não, porque vai estar no flutuante, digamos assim. É perder mesmo, você só perde quando você fecha uma operação. Mas digamos que você pode estar no flutuante negativo. Então, pode acontecer isso. Aí, o que a gente vai fazer, por exemplo? A gente vai tentar usar as opções para tentar... a venda coberta, que é o que eu havia explicado, para tentar maximizar essa carteira aqui. Então, por exemplo, você vai pegar todas as suas ações... Exemplo, tá? Exemplo. Isso aqui não é recomendação de investimentos. Isso aqui é só um vídeo educacional, pelo amor de Deus. Que é para ensinar, porque esse é um canal sobre investimentos e eu falo muito sobre isso, tá? Mas você tem que ser responsável pelo seu próprio dinheiro. Mas vamos lá. A gente tem aqui 250 mil, tá? Sendo que a gente tem todas essas ações aqui, 6 ações, e a gente vai tentar fazer lançamento coberto, que é comprar a ação e vender as opções, tá? Vender a opção de compra, então venda de call. Você vai estar fazendo lançamento coberto em todas as ações. Sendo que não vai ser todo mês que você vai fazer isso, porque é variável, vai ter mês que você vai fazer um, vai fazer outro. Mas como a gente está diversificado entre 6 ativos, tá? A gente está diversificado aqui entre os 6 ativos. E aí, por exemplo, em um mês um mercado vai estar subindo, o outro vai estar subindo mais, o outro vai estar abaixo do strike, o outro vai estar no 0 a 0, o outro vai estar aqui. Aí você, por exemplo, não vai lançar Petrobras, mas aí você vai lançar Vale porque vai estar em cima, vai estar acima do strike. Aí você não lança o outro porque está abaixo, mas o outro está em cima. E depende também de várias coisas, mas por isso que a gente vai estar diversificando, né? E vamos falar aqui que, em média, você ganhou 3% ao mês na primeira vez que você fez. Então, porque você vai fazer tudo de uma vez, né? Você já comprou as ações e já lançou aqui as opções. Então, você fez 3% em média, tá? 3%, você já ganhou R$ 7.500. Então, você já aumentou aquilo que você teria em tese, porque você já ganhou os 8,83% ao ano e mais os 3% aqui, que já aumenta um pouquinho mais a sua rentabilidade anual. Só que não vai ser todo mês que você vai fazer isso aqui, porque a gente fala 3% ao mês, só que não é 3% ao mês todo mês, porque depende do mês, né? Vamos falar que desses 3% que você conseguiu fazer ao mês, eu vou diminuir isso daqui para 2%, tá? Para ser mais realista, porque você não vai conseguir lançar todos os meses, muito menos com todas as ações.
Mas seria mais ou menos isso. E vamos falar que desses 12 meses que a gente tem no ano, você conseguiu lançar 6 vezes, sendo bem realista, tá? E é claro que isso daqui pode variar muito, mas sem querer ser muito ilusionista aqui, sendo bem realista, você conseguiu fazer 12% a mais ao ano, tá? Então você tinha aqui 8,83%, e aí fazendo o lançamento de opções coberto, com as ações, recebendo dividendos todos, você conseguiu aqui aumentar, perdão, eu fiz tudo errado aqui, 8,83 mais, senhor, 8,83 mais 12. Você fez aqui 20%, tá? Ao ano em cima desses 250 mil. Então, em cima desses 250 mil, você conseguiu fazer aqui 20%, 20,83%, né, por cento. Você conseguiu aqui um lucro de 52 mil reais no total. E aí, você juntando mais os 52 mil reais aqui, você juntando esses 52 mil mais os 59 mil que você tem lá da sua renda fixa, que é esse valor todo aqui anual, você fez 111 mil reais, né? Então você fez mais do que 10% ao ano. Então, se a gente pegar aqui 1 milhão mais 11%, você fez os 110 mil reais. Então você fez mais do que... Você fez 11% em um ano, né? Sendo que isso daqui já é o lucro real, sem levar em consideração o imposto, né? Já é o lucro real. Você provavelmente está acima da inflação e você fez um lucro de 11% com uma carteira mega conservadora. Porque a gente está falando aqui de 75% no Tesouro Direto, né? A gente poderia diminuir muito mais para deixar 50%. Se a gente deixasse 50% em renda fixa e 50% em renda variável, seu lucro teria sido muito maior. Poderia ter sido para 15%, 18%. Às vezes tem pessoas que colocam... fazem o contrário. O cara coloca 75% em renda fixa e 70%... Perdão. O cara coloca 75% em renda variável e 25% em renda fixa. O retorno dele teria sido mega maior. Por exemplo, teria sido 17% ao ano, 20% ao ano em cima da carteira toda dele, né? E 25% ao ano, o que já é um retorno absurdo, né? Levando em consideração que a gente está bem diversificado aqui. E eu tentei ser bem realista. Às vezes você pega um ano melhor, você consegue fazer 30%, 35% ao ano. Pô, 35% ao ano numa carteira de 1 milhão já é um valor absurdo, né? Então, isso aí só vai ficando melhor conforme o tempo vai passando. Então, você tem aqui 1 milhão, mas, por exemplo, você pega um ano bom, você conseguiu fazer 35%, que dá pra fazer, né? Não é totalmente real. Você fez 350 mil reais no ano, que é um valor absurdo. Dividido por 12, você tem aqui um valor de 29 mil por mês. Que é um puta de um salário, né? Você consegue usar para você, pegar um Prolabore, por exemplo, reinvestir uma outra parte, rebalancear sua carteira e fazer o famoso juros compostos, que é o que a gente fala, né? Para você fazer isso aqui com a sua vida e pegar o seu patrimônio crescendo infinitamente. Até você ter 2, 3, 4, 5 milhões infinitamente. Então é assim que se cria riqueza, né, galera? É assim que funciona o jogo que a gente tá tentando jogar aqui para crescer isso aqui e fazer a nossa bola de neve. Então... isso aqui que eu tô ensinando são maneiras que a gente pode trabalhar com as opções, com estrutura de renda, com venda de put, como trabalhar um portfólio, como trabalhar o risco-retorno, como trabalhar o seu salário. Às vezes tem a questão do aporte, às vezes você tem o valor que você tá colocando ali, você tem mais o aporte. Às vezes você tem um trabalho legal, você consegue colocar 10 mil, 5 mil por mês, 3 mil por mês, 2 mil por mês, já ajuda mais ainda. Dependendo do valor que você aportar, você consegue até melhorar o médio das suas operações para você ganhar mais ainda, tentar ganhar mais prêmio. E assim que funciona, né? Então, tudo aqui, galera, pra gente tentar aumentar essa renda e você criar a margem, né? Aí, por exemplo, você tendo uma gestão da sua vida onde você recebeu, sei lá, 29k em um mês. É um valor que é bem fora da realidade pra muita gente, mas vamos supor que você ganhou esse valor aqui de 20 mil, 20 mil. Aí você vai usar só 5, por exemplo, pra você ainda tem 15 mil para você investir, entendeu? Então você tem 15k para você pegar, colocar de volta lá na sua bola de neve e fazer. Então você tem uma margem boa, né? Que a gente tem essa margem aqui. Então digamos que seria 1, 2... não, perdão, aqui tá errado. Por exemplo, você tem um quarto aqui, um outro quarto. Aqui não vai dar pra desenhar porque é muito ruim desenhar aqui, mas a gente tem um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto aqui e um outro quarto aqui, né? Onde você só usa um quarto aqui para usar o seu salário, você tem uma margem gigantesca para você
gigantesca assim, de 3/4 para você poder reinvestir o seu valor. Aí você consegue fazer um fluxo de caixa, um capital de giro. Você consegue ainda, às vezes, se você tem o seu trabalho, não depende 100% disso, ainda consegue aumentar mais ainda essa margem e aportar mais, e aí você vai crescendo o seu fluxo de caixa, aí você vai tentando ganhar mais do que você está gastando, investindo em bons ativos, né? Às vezes você pode ter outras empresas também, uma startup para você conseguir ganhar mais. Às vezes você rebalanceia um pouquinho essa carteira e deixa uma parte do seu portfólio, sei lá, 1%, 2% em ativos de alto risco. A gente pode falar de criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, o próprio Forex, que eu também estou ensinando aqui no canal, Forex, outras opções também, até o trade a gente pode fazer, né? O day trade de vez em quando a gente pode fazer em cima desse portfólio, do lucro desse portfólio, para tentar rentabilizar de vez em quando também, mas não é uma coisa que você vai colocar 100% ali, essa que é a grande questão, porque, por exemplo, muita gente fala, porque isso aqui não pode fazer, isso aqui não pode fazer. Cara, tudo depende. Até o day trade você pode fazer. Agora você não vai colocar todo o seu patrimônio, R$1 milhão, numa operação lá no day e você se arrebentar tudo em 2 dias. Isso aí não. Entendeu? Por isso que eu tô falando. Tudo é uma questão de perspectiva. Porque até o day você pode fazer. Entende? E aí, é claro, você tem que ter muita cabeça, né? Esse que é o foda. O mais difícil é o cara ter a cabeça de o cara perder e ter respeito com ele mesmo, com a vida dele, e não fazer merda ou cair em furada, que é o que acontece com muita gente, né? Mas todas as ferramentas, todos os instrumentos podem ser utilizados para o seu bem. Em ferramentas de alto risco, criptomoeda, Forex, o próprio day, opções, até day trade de opções a galera faz, swing trade, depois a gente pode diversificar isso daqui em ações americanas e outras coisas que você pode fazer também. Depois daqui, o dinheiro que você conseguir fazer aqui, você consegue investir em outras coisas fora do mercado também. Né? A gente pode falar de fundos imobiliários, REITs, que são real estate, né? Que são os imóveis lá nos Estados Unidos. Então tem muita coisa para falar aqui para você montar uma carteira legal. E aí, como eu falei, cada pessoa tem a sua tolerância ao risco, né? E qual que seria melhor para cada um. Então é por isso que é muito legal a gente brincar com a carteira de investimento, porque o que funciona para um não necessariamente funciona para outro, ou não necessariamente é o melhor para outro, né? Tudo depende muito, mas isso daqui já é uma base para você começar a entender o que você está fazendo, porque é isso que você tem que tentar entender, né? O que eu tô tentando mostrar para vocês é você tentar montar um sistema onde você tá fazendo isso aqui, ó. A gente tem um iceberg. Isso aqui é como se fosse um iceberg, tá? Aí, quanto mais na ponta do iceberg você tiver, maior risco você tem. E aí, quanto mais abaixo do iceberg, menor o risco. Então, aqui embaixo, por exemplo, que você puxa para baixo, seria ativos de renda fixa, ativos mais seguros, ou ações muito fortes, ações blue chips. E aqui em cima seria o seu risco para você poder trabalhar com risco também. Seria o day, seria Forex, seria criptomoeda, seria algum sistema que você faz para você gerar caixa, aí você tira o risco dali e coloca aqui atrás. Por exemplo, aí você vai fazendo esse fluxo infinitamente, trabalhando o seu risco, e se você perder, você vai sempre perder menos do que você está ganhando, e no longo prazo você vai estar sempre ganhando mais, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Aí tem as estratégias de opções, como eu falei, as estratégias mais arriscadas, a gente pode trabalhar com compra de opção a seco, né? Em vez de vender, para a gente ter um risco limitado, mas não precisa ser com o seu patrimônio, pode ser com o dividendo que você recebeu, com o prêmio que você recebeu, perdão, ou uma parte dele. Aí qual que seria dessa parte? Seria 10%, 20%, 30%, 50%? Qual o momento que você está na sua vida? Se você tem um pouco de dinheiro, já é difícil se arriscar. Se você tem mais, você já pode fazer mais. Então é muita coisa para falar. Mas essa é a ideia aqui. Trabalhar um portfólio onde você consiga ter sustentabilidade, crescer um patrimônio de maneira segura e poder crescer ele para que um dia você evolua, vá para outros mercados, compre ações americanas, indexadores que são bem caros lá fora também. Uma ação americana é ridículo de cara, né? Então é mais fácil a gente ter ações aqui no Brasil se você está começando do que lá fora, porque lá fora é muito mais caro, por causa da questão do dólar e tal, e saber trabalhar tudo a seu favor, porque eu acredito que quando você mistura tudo e você coloca todas as chaves dentro dessa pizza aqui, você consegue trabalhar e colocar todos os pontos dentro daqui, junto uma coisa com a outra, aí sim você monta o seu portfólio e a sua vida. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha sido um vídeo que tenha ajudado vocês, tá? Cara, esse conteúdo aqui é um conteúdo, cara, de verdade, que é bem difícil encontrar por aí desse jeito, porque muito desse conteúdo que eu passo pra vocês, galera, é conteúdo de curso mesmo, né? E eu tô colocando tudo de graça mesmo pra vocês, porque eu quero gerar valor na vida das pessoas, não, eu quero ser para as pessoas o que eu gostaria que tivesse sido para mim. Basicamente isso, entendeu?
E é por isso que eu faço a minha parte aqui com o canal. Mas, como eu falei, qualquer dúvida que você tiver, fala aqui embaixo, manda uma mensagem. Eu vou estar bem feliz em ajudar vocês. E bora pra cima, bora estudar, vamos pra cima, vamos fazer várias simulações aqui. Vários tipos de carteira, rebalanceamento de carteira, porque sempre muda, né? Se você não fizer a opção também, você vai estar sempre flutuando bastante. Então vai ter um momento que você vai ter um flutuante, né? Bastante alto. E aí, às vezes pode ser negativo, às vezes pode ser positivo. Como que você vai trabalhar isso? Como que você vai rebalancear? O que que vale, o que que não vale a pena? E assim por diante, tá? Então é isso, galera. Tamo junto demais. Obrigado por tudo. Se inscreve aí e tamo junto. Obrigado por tudo. Valeu.